Oi gente, tudo bem com vocês? Nós vamos então para mais uma aula de língua portuguesa, aula 9. Vamos falar sobre a forma dos verbos no modo imperativo e algumas questões gramaticais. Hoje é dia 6 de agosto de 2020. Antes de começarmos, prestem atenção nas instruções. É importante que você anote as principais informações da aula. Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo e-mail ou mande uma mensagem lá no Google Classroom. Com essa aula, nós temos os seguintes objetivos. Primeiro, compreender os usos do verbo no modo imperativo. Segundo, entender a diferença de palavras homófonas. São aquelas que falam do mesmo jeito, mas a gente escreve de modos diferentes. E terceiro, nós vamos ver alguns exemplos desses tipos de palavras. Primeiramente, nós temos que entender que quando nós utilizamos o verbo no modo imperativo, nós estamos utilizando o modo da ordem, do pedido, da sugestão. Então, o verbo vai mudar a sua forma, ou seja, do infinitivo para o imperativo, o verbo precisa mudar um pouco. Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o verbo parar no imperativo torna-se pare. O verbo jogar, jogue. O verbo resolver torna-se resolva. Fazer fica faça e o dar fica dê. Alguns verbos, como vocês podem perceber, muda mais do que outros, mas o que nós precisamos lembrar é, quando nós estivermos utilizando o verbo no modo imperativo, o jeito de escrevê-lo vai ser um pouco diferente do que no modo infinitivo. Tudo bem? Vamos passar agora para algumas questões gramaticais das palavras homófonas, como eu falei para vocês. São palavras que a gente fala da mesma forma, mas elas são escritas de formas diferentes. Nós vamos começar com o mas e o mais. Qual a diferença entre os dois? O mas, com S sem o I, dá a ideia de oposição, de contraste. Por exemplo, eu queria sair, mas estamos na quarentena. Então, uma coisa é contrária à outra, é um contraste, certo? Já o mais dá o sentido de adição, de acréscimo. Por exemplo, eu gostaria de ver um mundo mais justo. O mais também é contrário de menos. Então, se você quiser saber se está usando corretamente mas ou mais, troque o mas pelo menos. Se der sentido na frase, então você deve usar o mais com i. Por exemplo, na segunda frase eu poderia dizer: eu gostaria de ver o mundo menos justo. Daria sentido, então eu estou usando corretamente. Tudo bem? O segundo exemplo que nós vamos ver é a diferença entre o onde e o aonde. O onde nós vamos usar quando o sentido for estático, ou seja, parado, quando algo estiver parado no seu lugar. Por exemplo, onde você colocou o meu sapato? O sapato está parado em algum lugar, certo? Então a gente vai usar o onde. Agora, o aonde nós vamos utilizar quando tiver sentido de movimento. Aonde você vai? Ou seja, você vai sair de um lugar para ir a outro. Correto? Então a diferença entre os dois é isso. O onde é estático, parado, e o aonde dá a ideia de movimento, alguma coisa que está se movendo. Para saber se você está usando corretamente o onde ou aonde, substitua pela palavra em que ou em qual, por exemplo. Na segunda frase você pode dizer: em qual lugar você vai? Tem sentido, certo? Toda vez que você conseguir substituir, então você vai usar o aonde. O último exemplo que nós vamos ver das palavras homófonas é a diferença do mal com L e do mal com U, certo? O mal com L nós vamos utilizar quando ele for o contrário de bem. Por exemplo, estou me sentindo mal hoje. Por que eu estou usando mal com L? Porque o contrário seria: estou me sentindo bem hoje. Então, toda vez que o contrário do mal for bem, nós vamos utilizar o mal com L. O mal com U é o contrário de bom. Por exemplo, você é um menino mau. O contrário seria: você é um menino bom.
toda vez que o contrário for bom, nós vamos utilizar o mal com U. Muito simples, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. É muito simples, não? Depois que você assistir essa aula, vá lá no Classroom. Mais tarde eu vou postar a prova da AP de Língua Portuguesa. Faça a prova pelo link que está lá. Se ainda restar dúvidas, manda uma mensagem, não esqueça, por e-mail ou pelo Classroom. Tchau, tchau, até mais!